aproveitando agora as lições e o exemplo de Kardec, aproveitando as lições e o exemplo do Espírito Emmanuel e da pleiade de espíritos, que coordenam o progresso do Evangelho nos corações humanos, nós temos condições agora de extrair as lições, o recurso pedagógico guardado nas passagens do Evangelho. O que nos chama a atenção nessa passagem? Segundo a narrativa de Lucas, Jesus entra em um barco. Entra em um barco. Vamos pegar aqui o texto. E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco, e também seus discípulos seguiram Cristo. Claro que essa não é uma lição para barcos, para pescaria e para lago. Nós nos aproximamos aqui dessa passagem na qualidade de espíritos imortais. O Evangelho não é um repositório de curiosidades. O Evangelho é uma força transformadora das almas. Então nós precisamos transcender os elementos materiais da mensagem. Então a notícia é: Jesus entrou em um dos barcos, e ele pode ser o seu. Pode ser. Porque a verdade é que todos nós estamos em uma jornada. A vida é composta de travessias. E como dizia o grande autor de Sertões Veredas, Guimarães Rosa, a realidade não está nem na partida e nem na chegada, ela está na travessia. Ao longo da nossa vida, nós já passamos por várias travessias. Por exemplo, você passou pela fase da infância. Você passou pela fase da adolescência. Passou pelo período da escola, pelo período da faculdade. Alguns aqui já passaram pelo período da atividade, da vida profissional ativa, estão se aposentando ou já aposentados. Então a vida é composta dessas travessias, e você as faz todas em um barco. Em um barco. Esse barco é a sua estrutura. É a sua estrutura psíquica. Então a gente percebe aqui que a lição começa a tomar novos rumos. Não estou mais falando de um barquinho de madeira, não estou mais falando de um lago que está lá no norte de Israel. E agora é curioso, porque a gente sempre vai fazendo a visita, agora estão plantando banana ao lado do lago de Genezaré. Eu fiquei assim, surpreso, feliz, ao mesmo tempo decepcionado, né?
Porque você faz uma imagem, Lago de Genezaré. Nossa, Jesus passou aqui. Quando você chega lá, cheio de bananeira. Eu falei, gente, estão plantando bananeira, literalmente. Mas aquele é o quadro, aquele é o giz. Aquilo ali é o quadro, é o giz que Jesus utilizou. Você vai ficar com um giz e vai esquecer a lição? Você vai pegar a banana, comer a casca e jogar a banana fora? Então o Evangelho não é sobre lagos, nem sobre barcos, e muito menos sobre pescadores. Então você faz todas as suas travessias com o seu barco. E esse seu barco, ele possui uma configuração emocional, psicológica, física, estrutural. E tem muita gente que está afundando, porque nós estamos presenciando, por exemplo, jovens de 12 anos suicidando. Então significa que a água entrou dentro do barco e o barco afundou. Então esse barquinho não conseguiu realizar a travessia. E pode ser que nesse momento exato agora em que eu falo com você, esteja entrando tanta água e você já esteja perdendo a esperança da sua travessia. Então a sua estrutura psíquica, o seu ser está inundado de pessimismo, de tristeza, de sensação de abandono, de sensação de impotência, de sensação de ansiedade, de sensação de estar perdido, de não ter rumo, de ter esquecido o porquê você iniciou essa travessia. É sobre o seu barco, um barco. Mas quando nós lançamos o olhar sobre esses aproximadamente 8 bilhões de seres encarnados no planeta, esses 8 bilhões de barquinhos, nós somos obrigados a reconhecer que alguns deles seguem sem Jesus. Porque Jesus não entra em qualquer barco. Se você posicionou o barco da sua vida para prejudicar alguém, você pode ter certeza que Jesus saiu desse barco. Se você posicionou o barco da sua existência para causar prejuízo a alguém, você pode ter certeza que Jesus saiu do seu barco. Mesmo que você seja espírita e frequente um grupo espírita todo dia. Se você se permite caluniar pessoas, falar mal de pessoas e atacar pessoas, Jesus saiu do seu barco. Porque existem certos pré-requisitos para Jesus permanecer dentro do seu barco. Essa é uma reflexão. Mas você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, inclusive atrasar sua evolução. Você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, inclusive arrumar problema para os próximos 600 anos.
Você pode. Claro que você pode. Quem disse que não pode piorar? Pode. Pode piorar. Você pode colocar toda a sua encarnação a perder agora. Você pode. Você está achando que Deus vai te impedir? Não vai. Mas uma coisa não sempre está certa. O Cristo só permanece no barco que vive de modo coerente com o seu Evangelho. Estou dizendo que você tem que ser perfeito, não. O que eu estou dizendo é que você não pode ser deliberadamente imperfeito. Ou seja, você não pode sentir prazer na sua imperfeição. Ser imperfeito você pode. Sentir prazer na imperfeição é outra coisa. Esse é um desafio. Então nós podemos navegar. Podemos. Nós podemos. É por isso que vamos olhar para o mundo. Vamos fazer um olhar maduro para o mundo. Não olhar de pessoa que está assistindo o noticiário e descabelando. Vamos olhar para o mundo como espíritos imortais. Quais são as atividades econômicas mais lucrativas do planeta Terra? Quais são as atividades mais lucrativas? Tráfico de armas e tráfico de droga. São as atividades mais lucrativas do planeta. É a indústria que mais emprega pessoas. É que tem maior número de trabalhadores. Não é? Inclusive, você que mora aqui em Tocantins e paga seus impostos e a faculdade pública, entra o aluno, estuda com o dinheiro que nós estamos contribuindo, ele faz química, depois ele vai trabalhar para o tráfico. Eu estou dizendo isso por quê? Porque você acha que Jesus está dentro desse barco? Está não. Não está não. Percebe? Então, você é livre para fazer as suas escolhas e Jesus é livre para fazer as dele. Então, quando ele entra num barco, esse barco tem rumo. Esse barco segue princípios morais. Esse barco tem um compromisso. E é bonito porque a lição diz assim: Jesus entrou em um barco e os discípulos com ele. Porque tem pessoas que acreditam que o Paulo de Tarso aproveitou antes da reforma da Previdência ser aprovada e aposentou. Ficou com medo da alteração, já pediu logo a aposentadoria e está em alguma esfera espiritual descansando. É essa sensação. A gente conversa com as pessoas, o Paulo ele deve estar em algum resort all inclusive, não é? Está descansando,
Não, não, o Paulo de Tarso está ativo. Nós vamos entender uma coisa. Pega o livro Nosso Lar. Quem tem mais bônus horas na colônia? O governador. E veneranda. Os mais evoluídos da colônia são os que têm mais bônus horas, são os que mais trabalham, são os mais evoluídos. Então, nós estamos falando de conexão espiritual. E eu queria falar de conexão espiritual, eu queria que as mães levantassem a mão aqui, as mães. Agora eu queria que as avós levantassem as mãos. Então agora eu vou falar de que as avós e as mães pensassem aí. Você está conectada com seus filhos e com seus netos? Precisa estar fisicamente presente? Então, muitos de nós é natural. O que é isso? É o pensamento de criança. Tem gente que ele acredita que Jesus vai estar conectado com ele se Jesus aparecer aqui. Oi Leila, tudo bem? Eu deixei a governadoria espiritual do planeta e vim aqui aparecer, materializar para você, para te provar que eu estou conectado com você. Faz sentido isso? Não faz sentido. Porque eu tenho certeza que nós temos mães e avós aqui cujos filhos e netos moram em outro estado ou em outro país. E tem certeza que seu filho, seu neto, sua filha, sua neta sentem a sua presença, mesmo você estando aqui e ele em outro país. Então, por que Jesus tem que estar fisicamente do seu lado para você acreditar que ele está conectado com você? A conexão do Cristo é uma conexão de outra ordem. Então, ele tem o seu zap. Tem. Seu zap espiritual. E se você o convidou, e se você permitiu que ele entrasse no seu barco psíquico, ele está conectado a você. Percebe? E é sobre essa conexão que eu quero falar agora. Então eu não vou falar sobre barcos que não permitiram, ou barcos que escolheram caminhos que Jesus jamais vai concordar com eles. Então o Cristo não impõe nada a ninguém. Mas ele não vai ficar no seu barco. Vai deixar, vai te acompanhar, até porque ele é o guia, ele vai acompanhar. Vai acompanhar o seu percurso. E como 2 mais 2 são 4, toda
toda vez que você deixa de seguir uma lei divina, você vai encontrar sofrimento na sua vida. Não tem problema. Então, nós estamos numa conversa aqui que é: faça uma avaliação do seu barco emocional, do seu barco psíquico. Você permitiu que o Cristo entrasse nele? Eu espero que a sua resposta seja sim. E os apóstolos, naquele tempo, permitiram. Simão Pedro não permitiu apenas que Jesus entrasse no barquinho dele, não. Permitiu que Jesus entrasse na vida dele. Na vida. E mudou tudo. Mudou a vida dele por completo. Virou de cabeça para baixo. Mudou tudo. Então, qual que é a expectativa que nós alimentamos? Mesmo com todo o conhecimento espírita, mesmo você tendo lido o livro dos Espíritos 50 vezes, qual que é a expectativa que a gente tem? Expectativa de criança. Porque nós estamos acostumados com o regime de espiritualidade e religiosidade da criança, que nós comentamos aqui. Como é que é a criança? Como é que é? Como é que a gente era criança? Como é que é? Está lá, vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Está a criança lá e está a avó. Aí ele espirra, a avó está com lenço. Não é? Estou com fome. Aí a avó já preparou a comida, não é? Preparou a comida. Agora, faz sentido, depois que você ficou adulto, esse tratamento? Eu sei que você gostaria que fosse assim, não é? Mas e agora que você já é vovó? Com certeza não tem mais uma vovó para cuidar de você, que é a vovó. Porque a vovó já passou o bastão para você. Não é? Então eu vou tentar, que está muito filosófico. Está muito filosófico. Eu vou tentar te dar um exemplo mais concreto. Dia 1º de julho, parou uma ambulância na minha casa. E eu saí de maca. Porque eu tinha 5 problemas. 3 eu sabia, 2 eu não sabia. Os 3 que eu sabia eram 3 infecções que não cediam com nenhum antibiótico. Os outros 2 problemas eu só fui descobrir 20 dias depois. 3 hérnias de disco e um menisco rompido, com cisto de Baker. Eu simplesmente paralisei e não conseguia me movimentar. Então, ao meu lado estava o papai e a mamãe, meu pai e minha mãe. Então, meu filho, o que precisa? Deixa eu te pegar. Não. Mas eles estavam conectados comigo? Sim. Eu
pai mora no sul de Minas. Minha mãe tem uma série de responsabilidades. Eles estavam, como é que tá? O que foi? Como é? Todo dia. Estava conectado. Percebe? Por que Jesus dormiu nesse barco? Porque muitos de nós acreditam que Jesus vai ficar assim. E aí, filho, tudo bem? Seu voo é agora, né? Mais tarde. Você já fez o check-in? Você está passando por esse problema, né? Quer que eu resolva para você? Não. Não é assim. Os espíritos que nos amam, que nos acompanham, que nos querem bem, e o nosso guia e modelo Cristo, quer que nós assimilemos uma lição: autonomia espiritual. Então, ele está no barco. Ele está lá. Mas você não fica esperando uma intervenção mágica. A não ser que você arrume uma gritaria e acorde. E ele vai acordar. Se você fizer isso, ele acorda. Ele acorda. E acalma a tempestade? Acalma. Acalma. E depois ele vai perguntar: onde está a tua confiança? Um outro dia, eu recebi da G um vídeo, que era o Carpool, aquele programa, né, da Apple. Um programa que um rapaz que dirige um carro, chama um cantor famoso, ele entra dentro do carro, eles começam a bater papo, cantam, e o entrevistado do dia era Paul McCartney. E o Paul McCartney, então, começou a contar que, muito cedo, ele criança ainda, a mãe dele desencarnou. O tempo passou e ele se tornou um adulto. E naquela travessia, naquele momento em que o Cristo disse para ele assim: vamos para o outro lado, ele começou a passar por uma dificuldade grave na vida dele. E ele desesperou. Então diz ele que teve um sonho e a mãe dele, desencarnada, entrou no quarto dele. E disse para ele: meu filho, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas deixa as coisas acontecerem. Let it be. Vai dar tudo certo, mas você tem que deixar as coisas acontecerem. Você está querendo controlar tudo. Não, let it be. Então ele acordou e fez a música, let it be. Inclusive cita o nome da mãe, a mãe dele chamava Maria. Então a mãe Maria, engraçado, né? Tudo a ver com o Evangelho, né? É, porque quem costuma dizer isso no mundo espiritual é Maria. Ela costuma... Porque certa vez o Chico chegou para a irmã e falou: Emmanuel, você sabe que eu gosto muito de você, né?
Ele falou, sei, Chico. Não, mas eu te amo muito. Eu sei, Chico, o que você quer? Eu queria... É que eu estou com um problema, mas eu não quero que você responda. Eu quero uma resposta de Maria. Eu queria uma Maria, ela falando sobre o problema que eu estou passando. Pode ser? Olha, Chico, eu posso tentar. Escreve aí um bilhetinho. Qual que é o problema? Eu vou encaminhar. Eu tenho um amigo lá no mundo espiritual, o Paulo, que é muito amigo do João, evangelista. Peço para ele entregar para ela. E ele escreveu mesmo, de verdade. Escreveu o bilhetinho. Narrou, escreveu. E tem até um modelinho. É bonitinho, ele escreve. Aquele jeitinho dele. E o Emmanuel levou. Passou o tempo. Certo dia chega o Emmanuel e fala, Chico, tem uma boa notícia para te dar. Não é que Maria respondeu seu bilhete? Fala, você está brincando. Não, estou falando sério. Levou o bilhetinho. E ela mandou um recado para você. Eu não acredito. Imagina. Eu falei, o que ela disse? Isso também passa. Interessante, né? Porque foi exatamente o que a mãe do Paul McCartney, a mãe desencarnada dele, disse para ele: let it be. Deixa rolar, deixa acontecer. Eu sei. Eu sei que você está passando uma tempestade. Se não está passando, vai passar. Não é praga. Você veio aqui para isso. Você encarnou para quê? É porque está acontecendo uma coisa engraçada, eu preciso confessar aqui. Eu estou conversando com os espíritas, estou ficando meio impressionado, porque parece que espírita não entende mais de karma. Percebe? Aí você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá, causas anteriores das aflições. Então, se você não fez bobagem agora, fez antes. Tem pessoa que fala, mas eu não fiz nada. Eu estou fazendo tudo certo. Você não fez nada agora. Não é? Então nós estamos com dificuldade de lidar com isso. Qual que é o pedido de Jesus? Ele entra no barco e diz assim, vamos para o outro lado do lago. Sabe por quê, gente? Porque o crescimento está do outro lado. Eu lembro, 1970. Eu não vou falar onde eu estava, senão vocês vão assustar. E chegaram para mim e falaram assim, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, meu amigo. Nós temos que atravessar. Porque se você continuar aqui, nada vai mudar. E aí eu virei e falei assim, poxa, mas tá tarde, né? Tá pedindo para atravessar esse lago aí, mas vou pegar umas tempestades. Vai pegar. Não, mas vocês estão dizendo assim que é ventania, gente. É ventania.
O meu barco vai correr risco. Vai. Toda encarnação é um risco total. Estar encarnado é o maior risco que você corre na sua vida. O primeiro deles é de desencarnar. O segundo é de colocar tudo a perder. O terceiro é de sair pior do que você entrou. É um risco. Aí qual que é a garantia? Você quer que eu seja sincero? Nenhuma. Porque a garantia do êxito é o seu livre-arbítrio. Como é que Jesus vai controlar o seu livre-arbítrio? Como é que ele vai fazer isso? Então tem que fazer uma travessia. Aí me falaram isso. 1970. Então tá bom. Então eu vou atravessar esse lago. Pronto, 20 de setembro, 71, eu nasci. De novo. Perceberam? É uma travessia. É uma travessia. Ah, Haroldo, mas eu estou com um problema financeiro. Vai passar. A hora que você desencarnar, você não tem mais problema financeiro. Estou te prometendo isso. Eu te asseguro. Tem problema mais. Não vai ter. Ah, está com problema no joelho. Fica tranquilo. Você não vai ter joelho daqui a pouco. Esse corpo aí vai te dando problema, daqui a pouco ele morre. É uma travessia. Então, você vai passar pela travessia da escola, você vai passar pela travessia do início do casamento, de ter os filhos, de criar os filhos pequenos, você vai passar pela travessia dos filhos adolescentes. Ai, misericórdia. Em busca, hein? Aquele sono gostoso. Toca, você vai. Metade do seu perispírito voltou e outra metade ficou lá e você levanta para buscar. Não é? Mas vai passar. Vai passar. Então uma sucessão de coisas vão passar. Vão passar. Porque o Cristo está no seu barco, mas perceba, se você está achando que ele vai assumir a condução do seu barco, você está enganado. Porque nenhum espírito pode violar a lei absoluta do livre-arbítrio. É óbvio que nós não temos livre-arbítrio ilimitado. O único que tem livre-arbítrio ilimitado é Deus. Então, dentro do nosso livre-arbítrio, ele não vai alterar. E ele também não vai te tratar como um bebezinho. Ah, não faz isso. Eu acho que você está cometendo um erro, viu? Você não devia fazer isso. Não vai acontecer isso. Não vai. Então, gente, nós estamos acostumados com um gênero de presença que é assim, a pessoa está presente e está, estou aqui, viu? Estou aqui, você está me vendo? Ah, eu sei. Ah, você está preocupado, né? Você está preocupado? Você acha que presença é isso?
Então a nossa visão de amigo espiritual e a nossa visão do Cristo é de babá. Babá. Então a gente acha que o guia espiritual, que Jesus está assim, vem cá, eu vou escolher um namorado para você, tá? Esse não, esse aí você já fez o tanto. Né? Não, vou escolher uma companhia para você. Né? E até imagina, fica lá, conduzindo a mãozinha. Cuidado, vai tropeçar. Presta atenção. Então, o que essa passagem tem a revelar? O Cristo fez o convite. Atravessemos para o outro lado. E ficou no barco. Você confia nisso? Ou você vai acordar ele? Hã? Você vai acordar. Vai. Você vai acordar. Você vai acordar. Sabe por que você vai acordar? Porque eu acordei. Eu vou contar para você, eu saí lá na maca. E sentindo dor. E dor. E dor. Mas é muita dor. 10 dias. 20. 30. Sentindo dor. Depois de uma semana internado, e dor, e dor, e dor, e dor, eu levantei e falei assim, eu não aguento mais. E comecei a andar no corredor do hospital. Enfermeiro, por que você está andando? Eu falei, porque qualquer posição que eu ficar, dói. Só que dói mais se eu ficar parado. Depois de 45 minutos andando, eu descobri uma cadeira. Gente, uma cadeira perfeita. Uma cadeira de frente para a enfermaria, assim, onde estavam as enfermeiras. No meio do corredor. E uma cadeira estava encostada na coluna. Eu sentei na cadeira, aquela cadeira durinha, sentei, encostei a cabeça e parou a dor. Eu falei, é aqui que eu durmo. Dei uma parada. Enfermeira, você está bem aí? Eu falei, você não faz ideia. Nada. Uma semana no hospital, eu não senti presença, não senti visita, sonhei com ninguém. Nada. Presença espiritual, não senti nada. Nada. Aí o que você faz? O que você faz? Oh, Jesus, acorda aí! Não está vendo? Como é que você governa esse planeta? Não tem informação das coisas? Está sabendo que eu estou internado aqui? Não é assim? Foi assim que ele foi acordado? Então está vendo aí? Nós estamos perecendo aqui, você dormindo? Não é? Tem na cadeira. Falei assim, se eu ainda tiver anjo guardião, que fale agora ou se cale para sempre. A hora é agora. Aí
ou não. Porque de repente eu vi o corredor e eu só vi luzes ao meu lado. E não vi rosto de ninguém e ninguém falou nada. Não é. E naquele momento eu me senti um bule, um homem de pouca fé. Uma garrafa térmica, um homem de pouca fé. Porque naquele momento que eu não vi rosto, que ninguém falou nada, eu não sei quem foi, eu não sei quem foi. Se algum médico depois disser, também não precisa nem me contar. Mas a mensagem silenciosa era: nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Você quer que a gente fale o quê? O que você quer que eu te fale? Perceberam? Nós estamos aqui com você. Então, eu percebi que eu aceitei fazer a travessia. Eu aceitei fazer a travessia, você também. Você quer o quê? Você quer o quê? Nessa altura do campeonato, você quer voltar? Então acordei e eu queria te contar aqui um milagre, mas não tem. Eu queria te contar. Aí eu acordei e Jesus falou comigo: anda, paralítico. E eu saí andando. Não, saí mancando. Acordei e a dor voltou, tão forte quanto antes. Tão forte quanto antes. E aí eu levantei, sentindo dor, caminhei de volta, fui para o quarto. Deitei na cama, chegaram os médicos, falaram assim: nós vamos te dar alta. Falei, que coisa boa. E a dor? Vai ficar? Não, vamos te dar alta porque você já está curado das 3 infecções. Vou deixar você aqui, você vai pegar outra. E o que eu faço com a dor? Depois a gente descobre o que é. Trata a dor. Eu recebi alta. E a dor foi comigo. E a dor foi comigo. E aí ela piorou para melhorar. Porque daquele dia em diante meu joelho começou a inchar. E era o sinal que precisava, era o meu corpo dizendo, ou eram os amigos
dizendo: você rompeu o menisco, rapaz. Percebe? Mas eu acordei eles. Acordei, estavam no barco tranquilo. Eu não acordei desesperado, não. Acordei com classe. Eu só falei assim: eu não aguento mais. Eu vi. Percebe? Agora, você quer que eu venha aqui te falar o quê? Como é que Jesus repreendeu os ventos e as águas? Você quer que eu venha te falar aqui? A quem que apareceu para você? Qual importância tem isso? Então, tem algo profundo aqui nessa nossa relação com o Evangelho, porque isso aqui não é um exercício intelectual, correto? Você pode ir para casa e ficar estudando matemática, só que a matemática não vai conversar com você. Se estiver conversando com você, eu tenho um psiquiatra, eu posso te indicar. Aqui não. Aqui, quando nós falamos em contato com o Evangelho, eu estou dizendo estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo. Está preparado para isso? Porque eu estou dizendo que se você permitir que o Cristo entre no seu barco psíquico, você não vai afundar. Mas prepara. Prepara, porque vai balançar. Por quê? Você preferia ter ficado? Você poderia ter ficado do jeito que você era, na condição que você estava. Você encarnou para quê? Para ir para o outro lado do lago, para fazer a travessia. Então, quando você encarnou, foi apresentado para você. Falou: olha, você tem esses problemas aqui. E você precisa superar esses problemas. E mais, você tem umas questões no seu perispírito, e você precisa purificar seu perispírito. E quem vai sugar as imperfeições do seu perispírito é o seu corpo. E outra, nas encarnações anteriores, você foi um grande plantador de limão. E de abacaxi. E de pepino. E agora tem que colher. Você quer fazer isso sozinho ou acompanhado? Mas que companhia que nós estamos esperando? A companhia de uma babá? Ou a companhia do Cristo? Percebe? Uma mensagem aqui é: vai ficar tudo bem.
mas deixa as coisas acontecerem. Porque nós teremos que fazer a travessia. E então, depois de viver essa experiência, eu pensei nessa passagem. E hoje eu alcancei uma compreensão de como que nós somos verdadeiramente cuidados. Porque é o seguinte, o problema vai vir, mas ele virá no momento em que você tem todos os recursos para enfrentá-lo. A dificuldade virá, mas você está equipado para ela. Basta a presença do Criador e do guia da humanidade em nosso barco psíquico. Isso é confiar. Porque a raiz de confiar é fiar, fiar, fiar. Junto. É um trabalho com fios. Muitos fios. E acredite, tem tantos fios no seu passado espiritual. Tantas pontas soltas, que é melhor você não saber. Porque é aí que seu barquinho afunda mesmo. Tem muitas pontas soltas. Não há promessa de que esses fios serão afastados, ou de que alguém vai resolver as pontas soltas do seu passado espiritual. A promessa é de que você não fiará sozinho. Não fiará sozinho. Então, voltei e as coisas se sucederam e eu percebi que estavam fiando comigo. Então descobriu, detectou, cirurgia marcada, vou para o box cirúrgico, camisolinha, coloca na cadeira, entra no bloco cirúrgico, e naquela hora eu falei, e agora? Eu vou ser uma garrafa térmica? Um homem de pouca fé? Então, no momento que eu deitei, chegou o anestesista, e a equipe toda começou a preparar. Eu falei, joelho esquerdo, hein? É joelho esquerdo. Aí o médico, para brincar, fez um X. Fez um X. Você fez um X. E o anestesista falou, posso te apagar? Posso te apagar? Eu falei para ele, let it be. Vai dar tudo certo. Deixa acontecer. Deixa acontecer.
essa ilusão de abandono é uma ilusão. Essa sensação de que não tem ninguém olhando para a sua vida é uma ilusão. Essa sensação de que as coisas estão acontecendo caoticamente é uma fantasia. Não tem nada acontecendo ao acaso na sua vida. Nada. Faz parte da travessia. Então, permita que a vida aconteça. Então, é essa mensagem que eu queria trazer. Se você apavorar, não tem problema, pode acordá-lo. Ele vai dar uma acalmada, mas vai te perguntar: cadê a sua confiança? Cadê a sua confiança? Essa abordagem do Evangelho que eu acabo de fazer só foi possível ser feita graças a Kardec e a Emmanuel. Muito obrigado.